Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Família Viana Salles. E dando continuidade ao nosso assunto sobre ideologia de gênero, hoje nós estaremos falando sobre a ideologia de gênero na educação. A escola deveria ser para, basicamente, ensinar a ler e escrever corretamente. Porém, infelizmente, não é o que nós temos presenciado. Preste atenção no vídeo que passaremos a seguir. O desempenho dos alunos brasileiros é um dos piores do mundo nas áreas de ciências, leitura e matemática. Os dados estão no relatório do Programa Internacional de Avaliação de Estudantes, o PISA, feito pelo INEP, em parceria com a Diretoria de Educação da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, OCDE. O estudo avalia o desempenho dos estudantes entre 15 e 16 anos de 35 países. E o resultado é preocupante. O Brasil ocupa a 63ª posição em ciências, a 59ª em leitura e a 66ª em matemática. Como a gente pôde observar, a escola está servindo para doutrinar com ideologias bizarras e absurdas, promovendo o emburrecimento coletivo. Em seu livro Maquiavel Pedagogo, de Pascal Bernardin, porque em francês, é uma leitura obrigatória para qualquer professor, educador e pais. Ele expõe, nessa obra, e denuncia a revolução pedagógica e cultural que tem como objetivo mudar os valores morais das pessoas para implantar uma única maneira de pensar e agir das pessoas, proposta pela ONU e pela Unesco. Então, as organizações aí que estão por trás disso tudo, ONU e Unesco, para desconstruir os valores e princípios morais das pessoas. E os métodos são as modificações desses valores. Anular a influência da família na formação da criança, o controle e a manipulação do Estado através da educação para atingir tal objetivo. Então, dentro da questão histórica, no Brasil, o termo ideologia de gênero ficou muito famoso quando o Ministério da Educação, o MEC, buscou incluir educação sexual, combate às discriminações e promoção da diversidade de gênero e orientações sexuais do Plano Nacional da Educação, o famoso PNE, em 2014. Nas eleições de 2018, o termo voltou à tona com as diversas menções e que, então, o candidato, Jair Bolsonaro, do PSL, fez uma crítica, fez uma denúncia ao kit gay, que foi, então, o kit, o material que estava sendo distribuído nas escolas. E foi o nome pejorativo dado ao projeto Escola Sem Homofobia, pelo PT, na época. Os kits foram distribuídos às crianças de 6 anos, tá? Então, desde 1995, a ONU se envolve nesse assunto. Então, é um assunto que faz parte da agenda, aquela que nós já falamos, citamos, sobre ela. Por meio da Unesco, Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, a organização internacional recomenda os estudos sobre a questão de gênero como uma importante ferramenta no combate à intolerância. Então, esses termos intolerância, diversidade, vocês vão ver em vários documentos, em vários materiais pedagógicos, materiais acadêmicos, incluindo a BNCC, que é um material mais novo, o que está sendo usado agora, atualmente, porém esses termos eles fazem parte dos textos o tempo todo, vocês vão identificar aí esses termos, tá bom? Em seu site, a Unesco afirma que, para a Unesco, no Brasil não resta dúvida de que a legislação brasileira e os planos da educação
devem incorporar perspectivas de educação em sexualidade e gênero. Então, olha a preocupação da Unesco. Na mesma declaração, a Unesco reforçou que, dentre as 17 metas globais, atenção, eu estou lendo parte do documento que consta da Unesco, tá? Então, qualquer pesquisa que você fizer, qualquer site oficial, você vai encontrar o texto que eu estou lendo aqui para você. Na mesma declaração, a Unesco reforçou que dentre as 17 metas globais estabelecidas pela ONU e seus Estados-membros para 2030 estão a garantia de ambientes de aprendizagem seguros e não violentos, inclusivos e eficazes, a promoção da educação para igualdade de gênero e os direitos humanos. Nós já sabemos que intrinsecamente a isso, qual é o objetivo deles quando eles dizem inclusivos, quando eles dizem essa promoção, da educação para igualdade de gênero. Vocês observaram que o parágrafo fala das 17 metas globais, tá? Para a agenda de 2030, ok? A ideologia, então, e o ensino, tá? Projeto de lei, esse aqui agora eu vou falar sobre um projeto de lei que que correu aí, teve na época bastante repercussão sobre a mudança de sexo em crianças sem a autorização dos pais. Esse projeto é da autoria dos deputados federais, Então, deputado federal Érica Cocai, do PT, e do Jean Willis, do PSOL, que autoriza a mudança de sexo de criança mesmo sem consentimento dos pais. Segundo o deputado Jean Willis, a autorização de mudança de sexo e até mesmo de cirurgias de mudança para crianças e adolescentes é um ponto importante do texto. Ele diz assim: não faz sentido que uma pessoa trans espere até os 18 anos para iniciar o processo transexualizador, que é um longo processo, diz ele, ou fazer qualquer tipo de intervenção no corpo. É preciso conhecer os aspectos, fases e possibilidades, diz o parlamentar. O texto explica que o exercício do direito a essa identidade de gênero pode envolver a modificação da aparência e da função corporal através dos meios farmacológicos, cirúrgicos ou de outra índole, desde que isso seja livremente escolhido, e outras expressões de gênero, inclusive vestimento, modo de fala e maneirismos, tá? Então, vocês entenderam aqui, qual é esse projeto de lei. Então, a criança que ela não está satisfeita, segundo eles, com o sexo biológico dela, tá? Com o gênero, segundo eles, essa criança ela vai poder então se transformar por remédios, por cirurgias, por vestimentas, por maneirismo, significa usos, costumes, Até aí, sem problema algum. Afinal, associamos esse tipo de decisão a comportamento de pessoas adultas. No entanto, quando nos deparamos com o artigo 5º, ficamos estarrecidos. É a pessoa que está fazendo a entrevista com ele que diz isso. Olha o que diz o artigo 5º. Com relação às pessoas que ainda não têm 18 anos de idade, a solicitação do trâmite a que se refere o artigo 4 deverá ser efetuada através de seus representantes legais e com a expressa conformidade da vontade da criança ou do adolescente, levando em consideração o princípio de capacidade progressiva e interesse superior da criança, tá? Agora vem o próximo absurdo.
Quando por qualquer razão seja negado ou não seja possível obter o consentimento de algum dos representantes do adolescente ou da criança, ele poderá recorrer à assistência da Defensoria Pública para autorização judicial mediante o procedimento sumaríssimo, que está acima, né, no caso dos responsáveis pela criança, que deve levar em consideração os princípios de capacidade progressiva e interesse superior da criança. Como podemos perceber, o governo do PT ele quer implantar uma ditadura gay no Brasil, através de projetos, né, conhecidos como kit gay, casamento pessoas do mesmo sexo, cartilha ensinando crianças menores de 10 anos a sentir desejos sexuais, a manipular-se. Agora, mais esse absurdo. Então, o que vocês entenderam do texto? Então, os projetos de lei ele propõem o quê? Que a vontade da criança está superior à responsabilidade dos pais, dos responsáveis. Então, e isso é o que está sendo implementado, disponível, né, para quem quer, que deseja assistir. Tem vídeos de professoras que se intitulam, né, LGBT, professoras lésbicas, cada um dá o termo que achar melhor. Elas se intitulam assim e se autodenominam assim. E elas explicando como elas têm preparado essas aulas baseado nesta ideologia. Então, isso aqui é um absurdo, é um projeto de lei totalmente absurdo, né? Porém, como eu disse no começo, houve grande repercussão. Essas coisas, essas ideias, elas têm sido disseminadas dentro das escolas, tá? Palestras, eventos, materiais pedagógicos, a gente vai ver aí, né, algumas imagens sobre isso, tá bom? Os livros didáticos do MEC para 2016, essa aqui é uma matéria que saiu bem no comecinho do ano, tá, de 2016, trazem ideologia de gênero. O legislativo não é respeitado porque já havia sido proibido este termo nos textos. Então, foi pedido para que o MEC retirasse, porém, isso não aconteceu, tá? Então, os livros saíram com essa nomenclatura. Então, a gente vê as atividades, isso aqui é uma das atividades, um objetivo. Crianças tomarão conhecimentos de bigamia, poligamia, bissexualismo e transexualismo. Aprenderão a observar seus corpos e os corpos dos outros em sala de aula. Aqui a gente vê a folha, né, da cartilha, tem os desenhos que as 3 crianças fizeram, então tem os vários tipos de família, tá? Em nenhuma imagem nós identificamos a família tradicional, tá bom? A BNCC, que é o documento, né, atual, a BNCC ela está recheada da ideologia de gênero, da sexualização infantil. Nós temos absurdos, eu estou preparando uma aula só sobre BNCC, temos um absurdo a partir dos primeiros meses de vida. A BNCC propõe a criança em experiências corporais com adultos, com pessoas de outros sexos. É extremamente absurda a proposta da BNCC. E o que a gente observa é que não há nada de educação, não há nada. Nós vemos do começo ao fim, é um material grande, complexo, nós vemos do começo ao fim essa doutrinação, essa ideologia horrível sendo obrigatoriamente, né, forçada
a ser ensinado para as crianças, desde bebê, porque a BNCC ela já traz lá dos primeiros meses, tá? Então, nós precisamos ficar muito atentos. Eu peguei um plano de aula, como é tudo separado, né, por níveis. Então, eu peguei aqui a temática e peguei um plano. Coisas de meninos e coisas de meninas. Isso aqui é uma aula para o 5º ano, tá? A unidade temática seria registro da história, linguagem e cultura. Os objetivos: as tradições orais e a valorização da memória, o surgimento da escrita e a noção da fonte de transmissão dos saberes. Agora vem a parte mais importante, né? A pior parte. Habilidades, porque a BNCC ela propõe o tempo todo esse desenvolver das habilidades do aluno, ok? Tudo voltado para uma questão comportamental, tá? A gente é muito importante, por isso é que eu falei no começo, que você, professor, educador, você pai, mãe, leia, tenha acesso às informações desse livro. É um livro pequeno, chama Maquiavel Pedagogo, e ele vai abrir a sua mente para você conseguir identificar, tá? Toda essa doutrinação na educação, principalmente, né, na educação, mas enfim, em outras áreas também. Então, as habilidades aqui: comparar pontos de vista sobre temas que impactam a vida cotidiana no tempo presente por meio de acesso a diferentes fontes, incluindo orais. A gente vê palavra-chave que vai ser trabalhado nesta aula: questão de gênero, brinquedos de menino, brinquedos de menina e ideologia de gênero. Agora vocês me respondam o que tem a ver esse tipo de pesquisa, esse assunto, para uma turma de 5º ano, aonde precisaria estar sendo ensinado o quê? O que a escola precisa ensinar? 4 operações, regras básicas da matemática, da língua portuguesa, as classes gramaticais. Hoje a gente pega uma criança de 5º, de 6º ano, ela não conhece quais são as classes gramaticais, mas ela conhece que ela tem o direito de usar o banheiro masculino ou feminino, o que ela quiser. Ela reconhece que ela tem o direito de, se no caso das meninas, a palavra empoderamento vai estar na ponta da língua, e é isso que eles têm feito com os nossos jovens, com as nossas crianças. Eu tenho aqui, eu peguei somente algumas coisas, porque o material é bem extenso mesmo. Nos primeiros dias de aula, para uma sala de 5º ano, eles fizeram uma pesquisa. Esses dados, gente, que eu estou trazendo para vocês, a maioria deles acontece nas escolas públicas, tá? Escolas municipais, estaduais e, claro, nas privadas, mas nas públicas, esses eventos, eles são obrigatórios, tá? Então, foi feita essa pesquisa aqui nos primeiros dias de aula de uma turma com 5º ano. Primeira coisa: o que você acha do casamento hoje em dia? Então, eles responderam péssimo, tinha as opções péssimo, ótimo, regular, bom, não levam a sério. O que ganhou foi péssimo, tá? Outro: você acha certo a relação sexual no namoro? Então, são pesquisas para alunos de 5º ano. Próxima: orientação sexual. Aí tem as opções homo, hétero, bi, ausência de resposta. Tá? E a quantidade de propagandas, de eventos que promovem essa agenda, que promovem esse assunto. E eles usam de todas as ferramentas. Então, eles vão abrir mão de programas de televisão, youtubers, né, que estão aí na mídia, músicas, tudo eles vão usar para atrair aí a cabeça das crianças. Aqui há várias
atividades. Então tem uma outra aqui, começando a trabalhar, essa aqui já é essa atividade já é de um Fundamental 1, tá? Entre primeiro e terceiro ano. Começando a trabalhar diversidade sexual. Isso aqui é uma atividade. Bate-papo entre professor e alunos com o intuito de descobrir o que eles acreditam que seja diversidade sexual. Agora, o que uma criança de 7, 8, 9 anos tem a falar sobre isso? A escola, mais uma vez, a escola tem a obrigação, a função de ensinar conteúdo acadêmico, conteúdo científico. A escola não tem obrigação e não pode ensinar ideologias, conceitos morais para a criança. A função de ensinar, a função de transmitir estes conhecimentos é da família, não é da escola. O que acontece hoje é que as escolas elas têm tomado este lugar, né? O Estado tem assumido a educação dos nossos filhos e nós não temos nos levantado contra isso, tá bom? Uma outra tarefa, problematizando o tema com a família. Conversa com os responsáveis dos alunos abordando a temática apresentada, justificando sua importância, uma vez que é um problema real da sociedade. Qual é o problema? Eles problematizaram toda essa questão. Qual é o problema de menino nascer menino e menina nascer menina? Me explica? Não há problema nisso, mas eles colocaram como um problema. Sustentada pelas concepções de diversidade sexual, apresentada pelos próprios alunos. Então, eles fazem essa conversa com os alunos, eles manipulam essas respostas dos alunos, eles passam para os pais como uma devolutiva dos alunos, tá? E nós sabemos que isso é mentira, nós sabemos que isso não acontece, que isso não é verdade, tá? As atividades, os eventos, festividades, elas são totalmente subversivas e totalmente manipuladoras. Para quê? Para instigar na criança esse pensamento, tá bom? Nós vemos, né, novamente eu vou citar aqui a filósofa, né, Judith Butler, que hoje é um ícone aí dessa questão da ideologia de gênero, e ela diz o quê? Ela diz que a criança, isso aqui ela falou inclusive na palestra quando ela veio no Brasil, e ela fala no livro dela também. Ela fala que a criança que está na barriga da mãe, se tiver um pênis, é um menino, o qual será condicionado a sentir atração por meninas. Para dar um fim a essa lógica que tende à reprodução, entenderam aonde é o problema dela? Entenderam aonde é o problema, a questão dessas pessoas, desses militantes a favor da ideologia de gênero? Então, eles veem como algo subversivo a lógica que tende à reprodução. Agora, aonde está novamente o problema? De um menino que nasce menino, e ele vai se desenvolver como menino, futuramente ele vai ter desejo pelo sexo oposto por uma menina. O objetivo é o quê? Constituir família, reprodução. Então, eles veem isso como um problema, tá? Vou ler novamente. Para dar fim a esta lógica que tende à reprodução. Butler destaca a necessidade de subverter a ordem compulsória, desmontando a obrigatoriedade entre sexo, gênero e desejo. Agora, aonde está a lucidez e a racionalidade de um ser humano que pensa, escreve e ensina isso? Assim, para a filósofa, o conceito de gênero cabe à legitimação dessa ordem, na medida em que seria um instrumento expresso, principalmente pela cultura e pelo discurso, que inscreve o sexo e as diferenças sexuais fora do campo social, isto é, gênero,
Isto é, o gênero aprisiona o sexo em uma natureza incansável, a nossa crítica e desconstrução. É muito absurdo, tá? Então, dessa forma, o papel do gênero seria produzir a falsa noção de estabilidade que a matriz heterossexual estaria assegurada por dois sexos físicos e coerentes. Então, o que a gente vê na educação? Eles apresentando vários materiais pedagógicos, trazendo o que? Dois pais, duas mães, trazendo essa noção, né, de que a criança, se ela é uma menina, ela não precisa ser menina, tá? E isso sai nas grandes mídias como algo benéfico, como algo libertário, né? Tem uma palavra que Paulo Freire usa muito, tá? Libertário, não que seja uma coisa boa, tá? Uma coisa ruim, mas é um educador que infelizmente influenciou de maneira extremamente negativa na educação brasileira, e só abrindo esse parênteses aí. Então, qual é a consequência, quais são as consequências disso, tá? De toda essa ideologia de gênero na educação. Eu vou ler um pedaço aqui de uma matéria que é da Associação de Pediatria dos Estados Unidos. Ela declara-se formalmente contra a ideologia de gênero. Uma das associações médicas de pediatria mais influentes dos Estados Unidos publicou uma dura nota contra a ideologia de gênero, também chamada contra a teoria de gênero, também chamada ideologia de gênero, como fundamento de políticas públicas. A declaração do American College of Pediatrics alerta educadores e parlamentares para que rejeitem qualquer medida que condicione a criança a aceitarem como normal uma vida que personifique química e cirurgicamente o sexo oposto. A nota do grupo médico afirma enfaticamente que os fatos, não a ideologia, é que determinam a realidade, tá? Então, eles afirmam: a sexualidade humana é uma característica biológica. A sexualidade humana, ela é planejada, tá? Ela tem um propósito óbvio da reprodução e da prosperidade da nossa espécie, né? Esse princípio é autoevidente. Então, é óbvio que um homem e uma mulher, eles vão formar o quê? Família, eles vão procriar, eles vão reproduzir. E a ideologia de gênero, ela é contra tudo isso. Então, ninguém nasce com gênero, todos nascem com sexo biológico, tá? Isso é fato. A crença de uma pessoa de não ser quem ela é, na melhor das hipóteses, é um sinal de pensamento confuso. Então, eles tratam o quê? Que isso tem sido extremamente prejudicial às crianças. Porque quando um professor ele ensina isso, quando uma criança ela lê uma história onde ela pode, eu não estou falando sobre imaginação, criança ela tem a fase dela de imaginação, que ela quer ser o pai, que ela quer ser o super-herói, mas quando mexe com a questão biológica da criança, isso vai causar o quê? Confusão mental na mente dessa criança, tá? Quando o menino biologicamente saudável acredita que é uma menina, ou uma menina biologicamente saudável acredita que é um menino, existe um problema psicológico aí, que está na mente, não no corpo, e deve ser tratado dessa forma. As taxas de suicídio são, isso é fato, tá? Faz parte da pesquisa. As taxas de suicídio são 20 vezes maiores entre adultos que usam hormônios do sexo oposto e passam por cirurgias de mudança de sexo, mesmo na Suécia, que é um dos países de maior ação afirmativa LGBT, tá? Então, a nossa função como educadores, a nossa função como pais é
lutar incessantemente contra toda essa ação, contra toda essa doutrinação da ideologia de gênero nas nossas escolas. Isso não está longe de nós, isso está perto de nós. Mais uma vez eu peço, acompanhe as atividades escolares do seu filho, acompanhe as atividades com os jovens, com os adolescentes da sua igreja, o que tem sido ensinado. Infelizmente, é um fato triste, mas hoje nós já temos ministros de igrejas sérias, conceituadas, mas ministros que ensinam a palavra de Deus à criança, a jovens, que têm introduzido, que têm ensinado de acordo com essa ideologia de gênero dentro das igrejas. Então, hoje nós precisamos estar muito atentos, você precisa estar atento às leis, você precisa estar atento ao que tem acontecido na classe do seu filho, na igreja, você precisa estar atento, porque eles não estão de brincadeira e o objetivo deles é, até 2030, eles cumprirem isso, dessa transformação e dessa doutrinação da ideologia de gênero na cabeça das nossas crianças. Ok? Agora nós vamos ver as consequências, vocês vão estar aí vendo as consequências horríveis, né, do que essa ideologia de gênero traz para as nossas crianças e ninguém fala sobre isso, tá? Que o Senhor abençoe sua família, que você tenha no seu coração, que você tenha esse despertar, que você possa realmente lutar contra toda essa imundície que eles têm tentado jogar na cabeça dos nossos filhos e das nossas crianças. Deus abençoe.